Olá, tudo bem? Graça e paz a você. Muito obrigado a você que tem me assistido, me visto aí nesses vídeos que eu tenho postado. Que Deus possa te abençoar cada vez mais aí. Amém? Muito bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é André e eu tenho falado e postado alguns vídeos sobre a palavra de Deus com alguns temas aí que nós temos escolhido e que alguns irmãos têm me pedido para falar. E hoje eu quero falar em alguma coisa sobre capacitação, né? Porque as pessoas normalmente acham que, eu não vou porque eu não estou pronto, eu não vou porque eu não estou preparado, eu não vou, e sempre fica nisso. E eu quero falar um pouco sobre evangelismo também e sobre acepção de pessoas, porque às vezes nós escolhemos as pessoas que nós vamos evangelizar, né? Eu vou naquele ali porque aquele é bonitinho, vai que aquele é de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu vou naquela ali porque aquela Maria é minha, opa, se aquela foi escolhida, é aquela. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre as pessoas em que Deus escolheu e que estão na Bíblia, servos santos de Cristo, que fizeram obras extraordinárias e maravilhosas, e como essas pessoas eram, né? Diante aos olhos humanos e também diante aos olhos de Deus. Para começarmos hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 16. Amém? Livro de João, capítulo 15, versículo 16. Que vai falar o seguinte: Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis bons frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Oh, glória a Deus, aleluia. Então vamos aí falar um pouco sobre isso. Veja bem que aqui a palavra de Deus começa nos dizendo neste versículo que não é nós que tomamos a decisão e a iniciativa de escolher a Deus, ou seja, nós somos já escolhidos por Cristo, nós somos separados por Cristo. A palavra diz o quê? Que não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, ou seja, Deus, Cristo, Santo Pai, nos escolheu para fazer a obra dele. Por isso muitas vezes nós começamos a questionar as opiniões, né, e as atitudes de alguns servos de Deus e alguns crentes. Mas eu quero falar o seguinte para vocês: vamos começar a falar um pouco aqui sobre a vida de pessoas e servos que a palavra nos revela, né? Por exemplo, vamos falar um pouco sobre a vida de Davi. Quem era Davi? Davi era o homem que, se fosse pela aparência humana, para ser eleito um rei, ele devia ser alto, forte, robusto, bonito. Por quê? Porque era o que se esperava de um rei naquela época. Mas Deus, portanto, diz a Samuel: Samuel, não olha a aparência. Por quê? Porque Davi era ruivo, pequeno e sem aparência. Ou seja, a Bíblia diz que ele era feinho. Não é verdade? A Bíblia diz que Davi era feinho, um ruivinho feinho e baixinho. Então você imagina, uma pessoa feia e baixinha, que zica que era Davi, né? Então pela qualidade, olha aí, se você já é feio e baixinho, fica ligeiro que Deus tem algo para a sua vida e Deus vai escolher você para fazer algo e você vai ser grande e sempre usado. Só que Davi não tinha só esse tipo de imperfeição. Davi também foi infiel. Por quê? Porque Davi foi aquele cabra safado, sem vergonha, que mandou o marido da mulher lá pro meio da guerra para matar o cabra. Por quê? Porque o cabra tinha que morrer para ele poder ficar com a mulher dele, porque ele não ia ficar com a mulher, senão ele estaria adulterando, como nós já sabemos que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 19, que eu já falei sobre outras vezes sobre isso. Então ele fez o quê? Ele mandou o cabra para a guerra, matou o cabra, olha que cara safado, para poder ficar com a mulher dele. Mas não tem só Davi, nós temos também um outro cabra safado que andou com Jesus, teve o melhor professor, os melhores ensinamentos, estava do lado de Jesus o tempo todo. E quem foi? Judas. E o que Judas fez? Traiu. Judas era mentiroso, ganancioso, né? Judas era asqueroso. Então Judas foi o traidor, e mesmo assim Jesus o amou. Será que nós temos um amor desse para dar para os nossos amigos? Será que nós temos feito esse tipo de evangelismo sem acepção de pessoas? Quero te fazer uma pergunta hoje. Se você passa hoje perto de um drogado, né, pela rua, o cara que está fumando um baseado lá e tal, será que você tem coragem de chegar lá e falar para ele: meu amigo, e aí, tudo bom, tudo bem, graças a Deus, Jesus te ama, e dá um abraço nele? Porque não adianta você falar assim: o Espírito Santo vai abraçar, porque o Espírito Santo é Espírito, ele precisa de uma matéria, de um instrumento. Quem é o instrumento? Eu e você. Se você não deixar o Espírito Santo te usar e você não for lá abraçar, não tem quem vá, não é? Como ouvir se não há quem pregue? Oh, aleluia! Então, muitas vezes nós temos que pensar isso.
Ai, aquela moça, vou passar naquele negócio, não, que ali é um centro de prostituição, e aquilo vai me derrubar, e eu vou cair. Meu amigo, se você ficar pensando desse jeito, que aquilo vai te derrubar, por que você canta na igreja? Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Você é um covarde. Você é simplesmente um covarde, porque se você fosse um cara realmente que diz e afirma que o maior é o que está em você, você não tinha medo de estar lá. Eu não vou na favela não, pô, parça, eu acabei de comprar um sapato socialzinho novinho aqui, irmão, ô louco, tá engraxadinho, tô me refletindo nele, a minha Bíblia aqui novinha, não, eu não vou me sujar não, eu não vou desatolar barco no meio do norte, não, que isso, você tá maluco? Eu nasci para ser missionário não, eu nasci para ser membro, papel de crente, evangelizar. E vamos fazer o seguinte, de Gênesis a Apocalipse, escola bíblica dominical também vai te ensinar isso, que igreja não é lugar nem fábrica de membros, é lugar de se fazer discípulo. Ide por todo mundo e ensinar, pregar o evangelho. Ou seja, é aprender e pregar, dai de graça o que recebeste de graça, não cobre, irmão, não fica cobrando não, eu vou na igreja do fulano, mas eu vou cobrar para ir lá, cobre não, faça de graça, porque Deus te deu talento de graça, amém? Cobre não, se a igreja quiser ofertar-lhe algo, amém, a igreja está ali ofertando de coração, mas não cobre pela palavra de Deus, não cobre para entregar a bênção, não pense nisso, raciocina um pouquinho aí, vamos lá, mas voltando aqui ao assunto da Bíblia, né, sobre as pessoas que Deus escolheu e as suas coisas, porque nós ficamos nos questionando se somos ou não capazes. Então, nós falamos sobre Davi, né, que foi aquele cabra safado, sem vergonha que nós falamos, Judas foi o traidor, Lázaro era o cabra que já estava morto, Jesus simplesmente ressuscitou, Abraão, né, às vezes nós ficamos pensando o seguinte assim, irmão, eu não vou não, porque eu já tenho uma certa idade, e eu não tenho muita coisa para entregar para Jesus não. Abraão era o cara velho, era um ancião de Cristo, Abraão era um homem que foi, né, já estava quase praticamente, vamos pôr assim, nos finais dos dias de vida, e Jesus o capacitou, o preparou e fez dele uma grande nação, não é verdade? Porque hoje nós nos somos chamados de filhos de Abraão. Por quê? Porque dele surgiu tudo isso. Então veja bem, se você é um senhor de idade, se você já é um ancião, não tema, siga seu caminho, porque Jesus também tem algo especial para você, meu amigo. Não fica se colocando por pequeno, eu sou velho, não tenho força. Deus capacita, Deus te dá força, Deus te orienta, Deus te move, Deus te cura, Deus faz tudo por você. Amém, meu querido? Oh, glória a Deus, né? Zaqueu era o cara pequenino, né? Aquele cara baixinho. Então, eu tenho visto até um DVD aí que chama Jardim do Inimigo, que é uma mocinha de pequena estatura, e ela é uma bênção na mão do Senhor Jesus. Então, meu amigo, não fica olhando pela sua aparência, não. Vá aí pelas suas qualidades que Deus te qualifica para fazer, ok? Moisés era um cara que me chama também muita atenção. Por quê? Moisés era um cara que estava lá, foi criado com os egípcios, falava todo o idioma dos egípcios, um cara inteligente, mas ele era gago. Aí quando Jesus fala para ele, olha, vai falar com o meu povo, ele fala assim, mas Jesus, eu não sei nem falar, Jesus. Não é verdade? Então vamos pensar nisso, meu amigo. Não importa se você tem um problema na sua voz, adore com palmas, com danças, com saltérios, Salmo 150, tudo aquilo que tem fôlego, louve a Deus. Se você não tem como louvar com a voz, louve com palma, com pulos, né? Miriam, quando atravessou o mar, ela dançou e Deus recebeu a dança de Miriam. Por quê? Porque ela agradou aos olhos do Senhor e aquela era a maneira dela recompensar aquilo que Deus tinha feito na vida dela, né? Tomé, oh meu Deus do céu, todo mundo sabe que Tomé não acreditava que Jesus era Jesus e era necessário o quê? Ver as mãos de Jesus. Então se você é um cara de pouca fé, eu não vou porque minha fé é pouca, tendo o seguinte, ainda que tiveres um grão de mostarda, esse é o Deus que nós servimos, meu amigo. Se tiver um grão de mostarda de fé, acontece coisa extraordinária na sua vida. Eu estou falando das qualidades das pessoas que Deus escolheu. E se você tiver essas qualidades, não se preocupe, porque Deus vai escolher você também, amém? Marta era uma mulher angustiada, Marta era uma mulher angustiada com as suas lutas, as suas provações, né? Com a maneira de vida que ela tinha. Sara era uma mulher impaciente, até por quê? Porque Deus fez a promessa de dar um filho a ela, e ela vai lá e entrega a sua serva para o seu marido, tentando antecipar tudo que Deus tinha feito, mas o filho tinha que sair do ventre dela. Por quê? Porque Deus tinha falado que era filho dela, e ela com a sua impaciência, né? Foi lá e entregou a sua serva. Então, não seja impaciente, e se você for, peça para Deus, para Ele tirar isso de você.
Gideão era um cara inseguro, porém ele venceu uma grande batalha, livrou a nação de Israel. Gideão foi um dos juízes de Israel, né? Então Gideão era aquele que morava nas cavernas, porque o povo de Israel vivia em pecado e eles precisavam se esconder dos medianitas. E aí o que acontece? O que acontece é que Gideão, quando Jesus vai falar com ele fala assim, eis que o anjo do Senhor aparece a ti, lá no capítulo 6, verso 12, ou se eu estiver enganado, 12, verso 6, aí eu não lembro agora, não me recordo direito, mas os irmãos podem ver lá, né? Ele vai falar assim, Senhor, mas eu sou pequeno da casa do meu pai. Ou seja, ele se mostra inseguro para aquilo que ele vai fazer. E é Deus quem está chamando, é Deus que está capacitando. E aí ele começa então a fazer os testes com Deus, né? Olha, Senhor, se for tu que está comigo, isso vai amanhecer seco, isso vai amanhecer molhado. E assim também Deus começa a testar Gideão, ok? Vamos falar sobre outro aqui, Jacó era um cabra trapaceiro, porque na verdade esse negócio do clone que a gente vê hoje, essa parada da clonagem, acho que Jacó foi um cara muito inteligente, porque foi o primeiro, quando ele foi lá fazer os negócios lá, ele descobriu como fazer as ovelhas mais malhadas do que sair as pura branquinha ou só de uma cor só. Então Jacó era trapaceiro, Pedro era genioso, e Noé foi o cara que chapou o coco lá, né? Depois que a arca arcou na terra lá, Noé foi o cara que chapou o coco. Jonas era o cara desobediente e Paulo um assassino. Então veja aí as qualidades das pessoas que Deus escolheu e capacitou para fazer a obra dele. Por que eu estou falando isso nesse vídeo, irmãos? Para que você entenda que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque quem escolhe, quem capacita é Deus. Deus não escolhe ninguém pelas suas qualidades, Deus não escolhe ninguém pelas suas aparências, mas Deus capacita e qualifica essas pessoas, dando a elas obras extraordinárias para fazer. Amém? Que você medite nisso nessa mensagem e que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço mais uma vez. Um grande beijo e um abraço.